Concurseiro, você conhece as carreiras de APO e gestor público? Eu sou Rose Alves, auditora da CGU e aprovada em primeiro lugar no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Nesse episódio, a gente vai trazer as diferenças das duas carreiras, já que são concursos que estão autorizados, né? E nada melhor do que o concurso autorizado para a gente começar a estudar, ou então vislumbrando essa autorização. Mas a maioria dos concurseiros sempre estudam no pós-edital. E hoje eu trouxe o APO Leonardo David, que ele foi o meu diretor. Tô nervosa para falar com uma pessoa tão importante assim. Obrigado. Ele hoje, né, ele está no cargo de analista de planejamento e orçamento. E hoje ele atua no Ministério da Gestão, que é a minha antiga casa. E ele foi meu diretor de finanças e contabilidade. Exatamente. Primeiro, parabéns. Obrigado, Rosi. E queria que você se apresentasse, falasse da sua Sim. formação, sua trajetória como legal. concurseiro. Então, Rosi, eu sou formado em Ciências Sociais, né? Me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou pai de duas meninas. Já estou aí no serviço público aí desde 2012. Na verdade, 2011. Eu entrei em 2011, primeiramente como temporário na Fundação Nacional do Índio. E aí depois eu tive um acesso à Fundação Oswaldo Cruz, né? Passei num concurso pré-efetivo, não mais temporário. E trabalhei lá na Fundação Oswaldo Cruz entre 2012 a 2015 como analista de gestão em saúde. Tá? Foi lá na Fiocruz que eu tive o meu primeiro contato com essa área da gestão, tá? Da gestão pública. Passei a lidar especificamente com o orçamento, com o Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF, e aí comecei a ter mais contato com essa parte orçamentária, tá? Eu só estou colocando isso para explicar como é que eu vou chegar lá como APO, analista de planejamento, como é que eu fiz esse concurso, tá? E aí, 2015, eu comecei a ter contato mais com essa área financeira, pediram para eu tentar lançar alguns estoques no CIAF, passar isso para a contabilidade, né, dos estoques. E aí, beleza, eu comecei a lidar mais com a parte financeira do setor público. E aí começaram, assim, tentando voltar um pouco, né? Eu queria ser diplomata, né? E aí eu comecei, depois que eu terminei meu mestrado em Ciências Sociais pela UERJ, eu comecei a estudar para diplomacia. Só que é um concurso muito difícil, eu já era pai de duas meninas. E sempre batendo ali na trave. Passava na primeira fase, passei uma vez na primeira fase, dei entre 2009 a 2015. Era um concurso muito difícil, aprender várias línguas e tal. E aí começaram 2013, 2015, alguns editais na área do ciclo de gestão. Primeiro de gestor, em 2013, depois de APO. Eu falei, pô, também duas filhas, precisando, né, ter mais renda na minha vida e tal. Eu falei, não posso ficar tão preso aqui esperando só para ser diplomata. Não, vamos tentar outros concursos. Aí foram surgindo esses editais em 2013 para gestor. Eu fiz e depois para analista de planejamento e orçamento. O concurso de gestor, ele foi em 2003, aí depois parece que foi suspenso à época ou cancelado pelo Tribunal de Contas da União por questões lá, acho que atribuições elevadas da experiência, se eu não me engano, porque faz muito tempo, né? E depois eu fiz para analista de planejamento e orçamento 2015 para 2016. Aí, sim, estudei mais pós-edital porque eu já tinha uma bagagem na área de economia, porque é uma disciplina que consta no edital para diplomata. E nesse edital de análise de planejamento e orçamento, que é um pouco de realidade brasileira, administração pública, que eu já tinha estudado um pouco, já tinha alguma noção da Fiocruz. E aí por isso que eu não me preparei tão previamente, que eu acho que é o ideal, tá? Sim. Não me preparei tão previamente para esse concurso. Mas eu entendi ali, com os conhecimentos que eu tinha condições de passar. Aí, beleza, eu fui e, graças a Deus, né, consegui a aprovação.
Assim, basicamente foi isso. E aí, nessa época, porque o mercado de concursos públicos ele foi mudando ao longo do tempo. Desde que eu comecei em 2009. Primeiro, depois eu conto melhor, porque como a minha carreira, uma parte mais profissional, a minha primeira experiência profissional foi trabalhando nessa área de concurso público como assistente pedagógico, mas como eu peguei de 2009 até 2015 para pegar o edital de APO como marcador, o mercado de concursos públicos ele mudou bastante ao longo desse período. Então, começaram a surgir nessa época os PDFs, né? Primeiro com ponto dos concursos, Sim. aí depois o Estratégia, que hoje é um grande, vamos dizer assim, um player, né? Nesse mercado. Direção um pouco até depois, Sim, né? bem Um pouco depois. mais para próximo da pandemia, vamos dizer assim, né? Do período, né, pandêmico, para usar como marcador histórico aí. Então, e aí para PO já comecei a adquirir PDFs, né? Porque lá em 2009 era cursinho presencial, Sim. professor, né? O Cuspigis ali, o professor e tal. Fora dos concurseiros. Fora dos concurseiros, Correio Web, era um pessoal. A internet Entrega. ainda não estava tanto na cena quando eu comecei em 2009. Já 2015 para 2016, quando eu estava me preparando para a PO, não, aí beleza, já começava o ponto dos concursos, o Estratégia, tá? E aí eu comecei a adquirir uns materiais e que me ajudaram, aceleraram esse processo, porque o material, ele já vem bem mastigado e encurta caminhos para sua aprovação, né? Que antigamente não, antigamente, às vezes, para direito constitucional, você pegava a doutrina, Sim. né, estudava e não tinha questões para você resolver, que isso ajuda bastante, né? Às vezes vinha no livro, mas desatualizava logo. Desatualizava logo. E não, você pega uma doutrina aí, por exemplo, antes, uma clássica no início era a do Alexandre de Moraes, né, que é do direito constitucional. Você não tinha questões, era só doutrina lá. E às vezes o próprio linguajar não era tão adequado para alguém que, por exemplo, não é da área do direito. Isso dificulta a assimilação do conhecimento, né? Eu usei muito do Marcelo Alexandrino. Do Marcelo, eu também. A gente entrega a nossa idade assim, verdade, né? É verdade. Que ontem a gente estava conversando que quando fala, você conhece o Fórum dos Concurseiros? E o Correio Web, aí você já quer demais. Não, mas bacana. Antes de você começar no serviço público, você trabalhou em iniciativa privada? Trabalhei na iniciativa privada. Eu depois que eu me formei em Ciências Sociais pela UFRJ, eu fiz o mestrado também em Ciências Sociais. Sim. Mas aí eu tive a bênção de ser pai, né? E eu falei, pô, eu não posso depender só de bolsa, né? E trilhar essa carreira mais acadêmica, né? Aí eu falei, a bolsa tá para terminar aqui, eu tenho que colocar dinheiro em casa, né? E eu falei, vou distribuir meus currículos aí, né? Na época era Cato, né? Você era Cato, colocar o currículo na Cato. Aí me chamaram na época para fazer uma entrevista na Academia do Concurso Público, que era também um cursinho muito forte no Rio de Janeiro. Ele é presencial? Assim, presencial, salas grandes, assim. Os melhores professores era na Cinelândia, né, que é na área central do Rio de Janeiro. E os grandes professores do Rio de Janeiro ministravam aula na Academia do Concurso Público, né? Então, eu trabalhei lá durante 1 ano e pouquinho. E foi minha primeira experiência profissional, assim, legal. E aí eu comecei a ter mais contato com essa área dos concursos públicos, porque lá tinha muita experiência, professores, assim, muito bons, assim, várias disciplinas, direito constitucional. Mas eu trabalhava, eu não tinha muito tempo para estudar ali, era meu trabalho, meu ganha-pão ali mesmo. 8 horas de trabalho? 8 horas, às vezes trabalhava sábado até meio-dia, mais ou menos, eu olhava no início. Assim. É bom lembrar, né, desse período. E dá um orgulho da gente, né? Quando a gente lembra dessa fase. E às vezes, Rosi, a vida vai levando e você esquece disso. Você não tem um momento para
fazer uma retrospectiva, mas é legal, é uma oportunidade bacana. Uma oportunidade bacana. E os episódios daqui, né, por mais que às vezes venham convidados com realidades diferentes, a ideia é sempre trazer o método de estudos, Ótimo. a técnica, para quem não tem acesso, né, a esse conteúdo. Muito nobre, E também com histórias diferentes. Sim. Né? Porque a gente não vai falar só sobre técnica de estudo, mas Claro. sim a vivência, né? Porque, nossa, quando eu era concurseira, eu ficava procurando no YouTube histórias mais próximas à minha, né? Sim. É muito difícil achar. Claro, né? claro. E às vezes a gente acaba se achando incompetente, acha que não vai conseguir aquele cargo, porque não teve uma base muito boa na escola. É verdade. E não tem tanto tempo para estudar. Sim. Né? Que trabalha 8 horas, pega ônibus. Né? Eu morava no subúrbio quando eu comecei a estudar para concurso. Isso em Salvador? Em Salvador. Legal. E aí, eu até comentei no último episódio que eu ficava em pé muitas vezes no ônibus cheio, estudando. Igual eu também estudava às vezes no ponto de ônibus. No ponto de ônibus. Porque antigamente, como eu te falei, não existia o PDF, né? Então era livro mesmo, né? Então eu estudava também. E as condições, né? Porque às vezes a gente fica esperando as condições perfeitas para começar a estudar. Esse é o diferencial. E quando eu falo até do estudo no pré-edital, é porque no momento que a gente está hoje, é uma oportunidade tão grande estudar no pré-edital. Exato. Porque na hora que você está ali estudando, naquela correria, aí vem um edital, vou fazer. Mas agora a gente está vendo que está chovendo autorizações. Sim. O fato de ser autorizações ainda e já ao mesmo tempo, te dá uma prévia de um planejamento que você pode fazer. Exatamente. Do que aquela correria de pós-edital, que é rali, né? Exato. Então, como você pegou o pós-edital de APO, você já tinha uma carga de estudos antes. Já. Não foi do zero. Exato. Né? Exato. Como eu te falei, não foi o recomendável, né? Porque eu concordo com você. O recomendável é que você, às vezes, comece até antes da autorização, tá? Exatamente. Antes da autorização, pega o último edital, já vai dando uma lida, né? Que às vezes, vamos pegar um exemplo da carreira fiscal ou de outras carreiras que às vezes você demora 4 anos para ter, às vezes muito mais, né? Nos últimos anos a gente viu que esse lapso entre o último edital e o edital vigente foi muito maior do que 4 anos. Mas, em geral, pega a carreira fiscal 4, 3 anos, né? Pegando aí um ICMS da vida, um ISS da vida, que demora uns 4 anos. Então, o que o concurseiro, o concursando que tem um bom planejamento faz? Ele pega o último edital, já vai estudando ali, sei lá, terminou a prova, ele pega o último edital já, ou com 2, 3 ou 4 anos, já começa a se preparar para o próximo. Ele vai estar muito mais bem preparado e vai ter uma preparação muito mais tranquila do que o concursado que pega ali ou depois da autorização ou depois do edital publicado, que é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. O tempo já é mais uma pressão em você, que você se coloca, né? Na verdade, que você não se coloca, não. O tempo se impõe, né? O tempo se impõe. Mas se você coloca o tempo a seu favor, é muito mais fácil, né? Sim. Porque você tem 3, 4 anos para se preparar, né? Então você vai chegar lá com muitas... Obviamente, se você tiver um bom planejamento e você não ficar disperso. Se você tiver foco ali e disciplina, você vai estar muito mais preparado do que alguém que estudou em geral, tá? Isso assim, em geral, do que alguém que saiu o edital e começou a estudar, né? E às vezes o cara não tem base, como é que o cara, né? Eu já tinha uma base, porque se você comparar o edital de gestor e de APO, eles têm, de 2013, de gestor e de APO, eles têm muitas similaridades. Sim. É interessante quando você escolhe a carreira. Exato. Né? E não apenas um cargo muito específico. Exato. A não ser que seja o sonho da pessoa, né? Como de diplomacia. Que é muito restrito, né? Auditor do trabalho, que são matérias mais específicas. Mas eu acho bem interessante escolher a carreira, porque às vezes não vem aquele concurso, né? O que você está almejando, o federal. Sim. Mas às vezes vem um similar.
Exato. dessa carreira, tipo a fiscal, de controle, por Legal. exemplo. Exato. Aí você tem vários TCEs para você treinar. Exato. As áreas de fiscal e de controle são um excelente exemplo, né? Sim. Excelente exemplo. E no caso do meu, do TCM São Paulo, teve algo bem atípico, porque abriu o edital antes da pandemia. Ah, sim. E aí começamos a estudar, e depois suspendeu, né? E no que suspendeu a prova, a gente tinha um edital aberto, a gente já sabia, as cartas já estavam na mesa, o que ia cair, banca, tudo lindo. Mas a gente não tinha data de prova. Sim. Só que mesmo assim, muitas pessoas pararam de estudar para esse concurso. Porque tiveram vários boatos. Sempre tem boatos. Ah, não vai ter Sim, mais. boatos. Ah, vai mudar para FGV. Até isso sim, teve. Gente, é VUNESP. Mas tá, e se mudar para FGV? A música que tocar, né? A gente tem que dançar. É verdade. Tem que se adaptar, né? E aí ficamos assim, a pandemia inteira. A prova foi só neste ano, todo mundo tinha voltado já, todos os concursos já tinham aplicado suas provas, e o TCM caladinho, não fez nada. E aí eu continuei estudando e eu acabei vendo o edital 3 vezes, tipo, repassando o edital. E isso nunca acontece, naturalmente, não dá tempo. Não dá tempo de ver uma vez. Imagina 3. É verdade. Então, pelos conteúdos, né? Que você passa o estudo, às vezes você não consegue revisar, né? Aquele conteúdo que você já... Exatamente. Aí, então, eu revisei, fiz todas as questões relacionadas àquele conteúdo. E que é algo que eu não aconselho que ninguém faça. No pós-edital, ache que vai conseguir, porque não vai. Né? Exato. Não tem como. Porque para você cobrir todos os pontos, né? É muito difícil em condições pré-editais. No pós-edital é muito mais difícil ainda, e sobretudo se você não tem base, né? Sim. E se você adota uma metodologia assim, que em geral que os cursinhos, né, recomendam, você pegar teoria, exercício e revisão. Né? São 3, vamos dizer assim, ciclos de estudo, né? Sim. Você não vai conseguir passar, né, por esse teoria, exercício e revisão, né? Nesse tempo. Né? Não tem como. Além do mais, não tem nem como absorver esse conteúdo. Exato, não tem. Porque aquela pressão, o cérebro fica tão pressionado que ele... O cérebro é limitado. E aí você fica enchendo a cabeça dói, aquela agonia, a dor na barriga. E vai passar aquela prova. Quando você for pegar de novo aquele assunto para estudar, vai ser como se fosse do zero. Exato. Então, nunca sai do lugar. Né? Se for sempre pós-edital. Terminou de fazer uma prova agora, aí vem um novo edital, vou atrás de um novo edital. E aquela parte basilar das matérias, né, principais não foi fortalecido. Exato. Aí tem que voltar tudo de novo e não vai dar tempo de novo. Aí mais um pós-edital. Então, é uma dica, assim, que a gente dá fortemente para o momento que a gente está vivendo. E ainda tem gente que está na dúvida se começa a estudar ou não. Exato. Né? Eu acho que é um bom momento, né? Ficamos um período aí de escassez, vamos dizer assim, de concursos públicos, né? E agora está no momento de muitas autorizações em vários poderes, né? Ontem, se não me engano, foi publicado o edital para a Câmara dos Deputados. TCE Bahia. Então, é uma excelente janela de oportunidade, né? Porque por conta da própria conjuntura econômica, né, e política do país, nem sempre a gente vai ter uma janela de oportunidade tão boa assim como a gente está tendo nesse momento, né? Então, é hora da pessoa que tem esse sonho, né? Ela tem que aproveitar essa oportunidade, porque ela pode... daqui que vem outra onda, né? Favorável para a pessoa surfar, né? Então, eu lembro dessa fase em 2013. 2013, acho que 2010 teve... eu tô entregando de nome idade. Aí a gente vai dando corda, né? Até você falar. Me diz uma coisa, sobre as carreiras APO e gestor público federal. Quais são as diferenças entre as duas carreiras? Ambas são do chamado ciclo de gestão, né? Que alguns falam até a elite do serviço público, enfim. De fato, do Poder Executivo é uma remuneração muito boa, né? Uma remuneração muito boa. Mas, assim, ambas elas lidam com a gestão pública, né? Só que a carreira de gestor ela é mais transversal,
ela é mais transversal porque ela lida com políticas públicas. Então, políticas públicas você lida com a parte mais finalística dos ministérios, tá? Você pode ter um gestor trabalhando com uma política pública na área da saúde, né? Apoiando a execução dessa política, a implementação dessa política, tá? Focado mais na parte final, na prestação do serviço para a sociedade, tá? O gestor ele tem esse papel de apoiar essa prestação do serviço para a sociedade. Já o APO, ele lida especificamente com o orçamento público, com o planejamento governamental, que são basicamente, assim, falando de grosso modo, né, com as 3 grandes leis orçamentárias. O plano plurianual, que é o famoso PPA, que tem a vigência de 4 anos. Sim. Né? Ele é elaborado no primeiro mandato do presidente, com a vigência até o primeiro mandato do seguinte. Tá? E é um planejamento de médio prazo, o PPA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela cria o elo entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual, e o planejamento de curto prazo, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento em si. É na Lei Orçamentária Anual que estão previstas as dotações das ações orçamentárias, tá? Então, é como se o APO ele fosse... Ele trabalhasse mais numa parte de suporte ali da gestão pública, né? Numa atividade de suporte que o orçamento você vê em todos os órgãos, né? Ele atravessa também todos os órgãos. Sim. Mas ele é a dotação, é o recurso necessário para você implementar essa política pública, tá? A dotação, né, que é a previsão desse recurso aprovado pelos congressistas, né? O presidente envia esse recurso, os congressistas eles aprovam, né, esse recurso para a implementação dessa política pública, tá? Falando de, não querendo ser muito tecnicista, né, falando de grosso modo. Mas, por outro lado, o orçamento ele tem a parte mais qualitativa, que são as ações orçamentárias, tá? E aí você consegue ali na descrição ver qual é o teor dessa política pública. Aí você entende ali a política pública na área da saúde, da educação, né? Mas na parte finalística, embora existam ações mais que a Ação 2000, né? A administração da unidade, que são ações mais de suporte. Sim. Tá? Mas essa é a diferença entre essas duas carreiras, assim, basicamente. E ambas estão lotadas no MGI, ou, na verdade, o APO só no seu planejamento. O APO, e o gestor. O órgão supervisor da carreira de APO é a Secretaria de Orçamento Federal, que é um órgão do Ministério do Planejamento e Orçamento. Então, a lotação pode variar dependendo dos acordos, do concurso, do edital do concurso e dos acordos que vão existir depois, né, entre esse órgão central de orçamento, que é a SOF, que é o órgão supervisor da carreira, com outros órgãos que têm interesse também setoriais. outros setoriais, né? Sim. Porque tem o órgão central, setorial e as unidades orçamentárias, tá? Mas é como se o APO ele tivesse uma especialização bem clara, que é o planejamento governamental e o orçamento, tá? Não só o PPA, né? O PPA é uma parte do planejamento governamental. E do orçamento, ele tem essa especialização, só que o gestor ele é mais generalista, tá? E é uma carreira, pela própria natureza dela e legislação, ela é um pouco mais transversal, né? Ela não tem uma lotação específica. Já o APO, ele, pelo menos uma supervisão mais específica, né? O APO não. O APO ele já tem essa questão do orçamento mesmo ou do planejamento, né? Porque tem a Secretaria Secretaria Nacional de Planejamento, que é a CEPLAN, que cuida mais dessa parte de planejamento, e há muitos APOs também lá, tá? Porque aí fica mais nessa parte do PPA, tá? E a SOF, Secretaria de Orçamento Federal, mais com orçamento. Tá? Então tem essas duas, o APO tem esses
esses dois vieses, né? O planejamento e o Sim. orçamento. E na Esplanada acontece muito a mudança da lotação desses Exato. cargos, né? Às vezes eles Sim, podem atuar em outros cargos à podem. medida que são cedidos, Exato, requisitados. exato, exato, exato. Isso E deve acontecer mais com o gestor, né? é perfeitamente, perfeitamente, mas também por uma questão de legislação, enfim, uma série de questões institucionais, é por isso que ocorre, né? E eu acho que pelo histórico mesmo da carreira de gestor e, 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 do próprio entendimento do órgão que supervisiona essa carreira, é uma carreira que tem uma mobilidade muito ampla. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que é uma carreira muito mais numerosa do que, em termos de quantitativo de servidores, há muito mais gestores na União do que analistas de planejamento e orçamento, APOs. Acho que a APOs Sim. ao todo é em torno de uns 500 e poucos APOs atualmente, tá? Sem contar os cargos vagos, tá? Os Sim, cargos ocupados, né? Com sim. ativos, né? Estamos pensando dos Aham. ativos, tá? E quando vem pensando no edital, Tá. né? Que provavelmente seja no início de 2024, porque Uhum. tiveram Uhum. as autorizações agora. O que pode vir, você acredita que pode vir algo diferente Acha. do cenário anterior, que foi Sim. ESAF, né? A banca ESAF, para Isso, que não começar. existe mais, né? E estão pensando que pode ser FGV. O pessoal está pintando um diabinho aí de que é FGV. É. Mas não tem nada ainda formalizado, Sim, sim, né? sim, sim. A FGV ela tem sido uma banca que tem ganhado muitas licitações, né? Sim. Muitas, existe essa possibilidade de ser, né? Mas assim, eu não tenho ainda uma informação assim privilegiada Aham. de bastidores, tá bom? Até Ai, que gostaria se pena. tivesse, né? Mas Mas conta. assim, talvez fique entre FGV, Sebrasp, o antigo CESP, Sim. né? Ou Fundação Carlos Chagas, Nossa. não sei, eu não sei qual seria, mas enfim, eu acho que o concurseiro que se bem prepara, que está bem preparado, ele sabe um pouquinho de cada um, o estilo de cada banca, né, e tal. Né? É, Porque eu acho que assim, a gente também não pode enganar as pessoas, né? claro. Alguém que vai passar num concurso desse nível são pessoas que já têm alguma bagagem, né? Às Uhum. vezes não é o cara que, né, começou Começou a estudar agora. ontem que vai passar, né, num É. concurso desse. É Pode alguém que acontecer, mas algo já muito é raro, né? Mas não errado. é isso que a gente está Que a gente considerando tá aqui. considerando, Não, e entendeu? eu Então, costumo falar com os meus amigos que eles reclamam muito às da vezes já são FGV. servidores, né? Isso, exatamente. Como é o meu caso, né? Era o meu caso. Eu já era Aham. servidor, né? E Então, quando eu passei na CGU também eu você era também. servidora. Então, a gente teve a etapa do concurso escada, né? Exato, Para dar exato. aquela respirada, ganhar É, mais tempo para se preparar para o concurso de alto nível, né? E alguns amigos meus reclamam bastante da FGV. é. Inclusive corta para mim aqui um desabafo. Eu gosto muito da FGV. Jura? Eu É gosto. mesmo, Rodrigo? Cara, olha, eu só não gosto muito da língua portuguesa deles, que, nossa, não sei, tem uma gramática própria da interpretação de É, texto própria da Fundação Getúlio Vargas. os meus amigos odeiam esse lado rose, né? Aham. Porque, assim, embora a gente tenha casos aí de muita desorganização, né? Na Sim. preparação. Às vezes, pelo fato do gabarito oficial, aí publica de novo, aí gera uma insegurança do Sim. concurseiro, Sim. lógico. Mas o que eu falo da FGV é o tipo da questão, o nível de inteligência da questão, Bacana, sabe? bacana. Várias questões eu usei na hora de revisar, questões da FGV. Alguns assuntos que eu não tinha entendido muito bem, mas a questão trouxe de uma forma tão detalhada Legal, que me Rosi. fazia aprender aquele Entendi, assunto. entendi. Então eu separava algumas Aham, questões para mim para revisar. E o nível da legal. prova, né, é elevadíssimo. E isso nos ajuda a também. É como se a gente estivesse sendo premiado por estar se preparando muito bem, Sim. né? Sebrasp, eu acho que as pessoas estão tão
eles estão tão acostumados que a nota de corte vai aumentando cada vez mais. Aí quando veio a FGV, Sim. né, do nada, pegando TCU, CGU, todo mundo desesperado, aí meio que trouxe todo mundo, nivelou, todo mundo colocou a sandália da Da humildade. humildade, Para entender o que era a banca. Português, nossa, era muito difícil para mim e eu fazia por provas, né? Então, eu já legal. tinha construído uma base estudando Bacana. a gramática, interpretação de textos, mas eu fazia, depois do pós-edital da CGU, até a prova do TCM São Paulo, mesmo pós-pandemia, todos os dias eu fazia uma prova de português pela manhã. 5 da manhã, a primeira coisa que eu fazia, que se eu deixasse pro final do dia, eu não saía. Sim. Aí eu imprimia a prova e fazia. Legal. Para eu entender a estrutura da prova Sim. e conseguir me familiarizar com aquilo. Então, minha primeira prova, eu fiz 20% de acerto. Nossa. E Um como sucesso. você ficou emocionalmente Abalada. depois? Eu fiquei abalada. E também eu comecei, nossa, eu acho que não é por aí. Sim. Mas eu consegui, assim, Legal. continuei fazendo essa técnica. E chegou um período que eu já estava fazendo 90% da prova, Sim. 80%, 100% não. Aí também. Aí eu falei para um amigo, ele fez isso também. Ele ficou até em primeiro lugar no TCE Tocantins, o Andrei, grande abraço, querido. Aí de 15 disciplinas, de 15 questões de português, ele fez 14 com essa mesma técnica, né? Imprimindo todos os dias e fazendo. Meio que você se condiciona aquela estrutura para repetir no dia da prova. Exato. Porque aquela coisa, não adianta xingar a banca, falar mal da banca, porque eu amo a banca do meu concurso. Exato. Você tem que amar, Entendeu? né? Ou aprender a amar, né? Porque, tipo, se vir Sebrasp, amo o Sebrasp, vamos lá, aprender o jeitinho dela. Porque se você ficar brigando contra a banca, vai você fazer o vai quê, brigar gente? contra você mesmo, né? Então você tem que aprender a lidar com a banca, né? E Isso. como você falou, é como se depois aquilo vira como se fosse um modelo mental na sua cabeça. Você acaba, por osmose, absorvendo aquela forma da banca cobrar a questão. E aí entra no sangue, fica algo Exatamente. natural, né? Fica algo natural. Até a forma do texto, a forma da prova, a estrutura, assim, do texto, você traz uma lembrança do seu treino. É muito legal e fica algo natural. E quando você atinge esse nível, aí acho que você já tem grandes chances de obter aprovação, né? Porque hoje não dá para subestimar as disciplinas, né? Abandonar disciplinas. Não. Porque o nível da concorrência é tão grande. Cada vez mais difícil, cara. Concurso público está cada vez mais acirrado, então... Economia, por exemplo, Essa dentro de APO. É uma disciplina importantíssima para análise de planejamento e orçamento, tá? Porque as pessoas, em geral, têm dificuldade de estudar economia, tá? Ou às vezes também por um certo preconceito, às vezes não conseguiu obter um bom material, entendeu? Ou não gosta de estudar, né? Aí tem a dificuldade. Não aprendeu a amar, né, a disciplina. Sim. Tem que aprender a amar a disciplina também, gostar de estudar, sentir prazer em entender, né, o conteúdo. Mas é uma disciplina que o conteúdo em geral é extenso, né? Porque para a APO tem a microeconomia, né? Que basicamente você tem que entender oferta e demanda, né? Aqueles... como eu posso falar? Aqueles são gráficos, né? Oferta e demanda, eixo das ordenadas e das abscissas, assim, você tem ali oferta e demanda, aí você tem que ver que oferta, quando o preço baixa, a demanda aumenta, quando o preço baixa, quando o preço aumenta, a oferta também aumenta. É um pouco confuso, né? Sim, então, deu nó aqui agora. Deu nó. Aí tem essas questões, né, que você tem que entender um pouco. Mas o gráfico, ele te ajuda, porque como é tão abstrato, aí a microeconomia tem que entender um pouco isso, né? E macro, porque como macroeconomia envolve a política fiscal, a política monetária, que é o governo, né? O governo intervindo na economia. Então, você tem que dominar bastante macro. E no concurso do edital de 2015, economia brasileira, sobretudo na discursiva,
Nossa. Nas discursivas, porque foram 4 discursivas, tá? Uhum. E foi um divisor de águas, tá? Discursivas. A economia brasileira foi muito importante também. Não na objetiva, se a minha memória não Sim. falhar agora nesse momento. Mas nas discursivas, a economia brasileira foi muito importante porque a economia brasileira é macroeconomia, só que envolvendo história, né? São as grandes decisões do governo, basicamente na política fiscal e econômica, até ao longo da história. Acho que desde mais ou menos da era Vargas até, pelo menos acho que no edital estava até o plano real, vamos dizer assim, né? Uhum. Até o plano real. Então, como eu estava estudando para diplomata, eu já tinha uma Sim. bagagem, porque era um conhecimento também muito importante para se tornar diplomata, entendeu? Para o candidato que ele já está estudando as matérias básicas Tá. e que ainda não sabia que existia o cargo de APO, após Sim. assistir o podcast, se interesse. Uhum. E sabendo que vem economia dessa forma. Tá. O que você indica para essa pessoa? Algum material? Pode falar qualquer Olha, empresa? economia é uma disciplina, na minha opinião, que você tem que ter conceitos básicos, tá? O que é Uhum. oferta, o que é demanda. Então, o que eu recomendo? Que você, primeiro, assimile esses conceitos básicos. Teve um livro que foi muito importante para mim, que foi Introdução à Economia, do professor Gregory Mankiw, que é um professor norte-americano. Foi Sim. muito importante. Era uma linguagem muito fácil Uhum. de você assimilar os conceitos econômicos, mais micro, tá? Tá. E macro, agora eu não me lembro, agora eu não consigo me lembrar alguma boa recomendação, mas pegar um PDF aí de um professor aí desses grandes cursinhos, estratégia Sim. ou direção, eu Aham. acho que já ajuda. Mas porque para você entender, na minha opinião, né, para você entender macro, você tem que entender Começa com primeiro com micro. micro, tá? O Sim. conceito de micro. Porque micro você está pegando a relação entre o ofertante, que é em geral uma empresa, e o demandante, que é o consumidor, Uhum. né? Nós aqui, enfim, no nosso dia a dia. Só que macro, ela coloca o governo nessa relação, né? O governo está nessa relação. E tem o setor externo, que é a relação com o mercado internacional. A economia são quatro vertentes, né? O demandante, que são as famílias, né? As famílias Sim. que consomem, né? As empresas que ou produzem, ou geram um produto, ou prestam um serviço, o governo, que é um ator importantíssimo, né, no meio econômico, e o setor externo, né, que é a relação da economia com o mundo, né, com os outros Uhum. países, né? Basicamente é Sim. isso. Então, tem essas. Você precisa ter noção. Começa assim, vai do micro, vai da parte para o todo, né? Porque economista está pensando, o macroeconomista está pensando em economia como um todo, né? Uhum. E a micro é a relação entre as famílias e as empresas, né? É algo menor, né? Sim. Macro você já está vendo tudo isso, né? Então Não dá para abrir mão dessa matéria. não dá, Você, não dá não, para se você economia não. não, nossa, economia se você não ter boas noções. E tem muito economista, tem muito APO que é economista. Sim. Tem muita APO que é economista, tem muita APO, tem muito engenheiro também. Engenheiro você tem É em área todo lugar. fiscal, É. muito na área fiscal, mas tem Sim. muito APO que é economista. Economia é uma matéria fundamental para você dominar a economia, é uma matéria fundamental. Quer dizer, é uma estratégia fundamental para você se tornar APO, tá? Dominar essa disciplina. E foi tema, né, de discursiva. Falando de Foi, discursiva, foi, foi. você começou a se preparar na discursiva Ah, legal, boa pergunta. na hora ali do pós-edital, junto com as objetivas? Ou... Então, porque esse meu concurso, ele me deu um lapso bacana, porque o que acontece? Teve a prova objetiva e depois eu acho que um mês ou um mês e meio eu podia estudar para discursiva. Quer dizer, um mês e meio ia ocorrer a prova discursiva, então eu tinha um lapso para me preparar. Talvez não tenha sido a melhor estratégia ali no momento, né? Mas como a gente tem outros compromissos, família, eu também trabalhava. Aí o que eu fiz? Quando eu vi que eu fui bem na objetiva,
Depois que eu fiz a prova, eu falei, não, acho que eu tenho condições de passar para discursiva e fazer, porque eu acho que eles só podia fazer discursiva um número X de candidatos que adquiriram uma classificação num número, Sim. até um número específico. Como se fosse um corte, Um né? corte, fizeram um corte, exatamente. Então foi em outro dia a discursiva? Não foi no mesmo dia? Não foi no mesmo dia, foi acho que 1 mês e meio depois, 2 Nossa, meses. assim, é maravilhoso, né? Maravilhoso, não foi no mesmo dia. É. Aí, qual foi a minha estratégia? Eu vi que eu passei, vou comprar um cursinho preparatório para discursiva, um curso, né? Vou comprar um curso, um produto para me Você lembra preparar. qual foi na época? Foi do ponto dos concursos a professora Júnia Andrade. Júnia Andrade, nossa. Essa professora, ela... cara, mudou... Patrimônio dos concursos públicos. Cara, mudou a minha forma de... Porque ela dominava muito, ela sabia muito o que a banca pedia. Porque às vezes já fez recursos para candidatos, né? Depois que tem a pontuação preliminar, não se sentem satisfeitos, aí ingressam com recurso para obter um aumento na pontuação. E ela dominava tudo ali, a forma o jeito de escrever. Aí, não, você tem que... coloca algumas palavras-chave, termos técnicos, assim, nossa, lá... E era legal porque era um curso bem focado naquilo que ia cair, e as correções dela eram muito boas, né? Geravam muito aprendizado, que ela mostrava assim, se você escrever isso dessa forma, você vai ter muitos pontos descontados, entendeu? Então, ela se escreve desse jeito, uma linguagem bem objetiva, ela me deu o caminho das pedras. Aí ficou mais fácil, entendeu? E aí você treinou já estudando objetiva? Pra discursiva? Mas não, acho que eu comecei a estudar depois depois da prova objetiva. Só nesse intervalo, né? Que você fala. Nesse intervalo, mais nesse intervalo, ou já estava perto da prova objetiva, foi alguma coisa assim. Não foi assim, junto, tá? Não foi junto, não. Sim. Não foi junto com. Que eu acho que sobretudo quando as duas provas, objetiva e discursiva, são no mesmo dia. Aí não. Você tem que conciliar. Mas quando há um lapso, dá para você focar mais na objetiva e depois você foca mais na discursiva, entendeu? Sim. A discursiva é interessante porque hoje em dia, alguns concursos, os últimos que eu fiz, trouxeram temas de prova objetiva. Ótimo. Porque às vezes a pessoa, não, eu tenho que estudar tudo objetiva para depois começar a estudar discursiva. Sim. Eu não fui muito por esse caminho, mas, lógico, eu preferi dar um tempo para conhecer um pouco mais a objetiva. Não foi meu primeiro dia de concurso, estudando que eu ia já estar para discursiva. Mas, nesses últimos concursos, caiu na discursiva provas que eu fiz da objetiva. Então, questões que eram objetivas antigamente, né, em outros certames, eles trouxeram como discursiva. Que legal. Então, é interessante que o concurseiro encare a prova objetiva como uma discursiva. Como uma discursiva. É verdade. Porque, legal. às vezes, nas alternativas, você te faz pensar isso na revisão ativa, né? Legal. Você tá lá resolvendo as questões. Eu gostava muito de, quando era múltipla escolha, imprimir as questões. Eu não me contentava apenas em acertar. É a letra A. Eu ia para B até a E, achar o erro delas. E se eu achasse algo muito interessante ali cobrando, eu treinava uma discursiva daquele tema, né? Essa é uma boa estratégia, que você tá usando o mesmo tempo para estudar tanto para objetiva quanto para discursiva de algum modo, né? Eu nunca tinha. E aí eu mandava para alguém para corrigir algum curso. Eu fiz bastante o Você Concursado, que é um site hoje, conheço, é uma biblioteca. E aí eles corrigiam algumas, mas a maioria eu fazia sozinha. Para não perder muito tempo. Aí, uma que fosse um tema que ele já tinha solicitado, né, do site, aí eu fazia e entregava. Mas na hora que eu estava resolvendo questões, eu já tentava treinar aquela habilidade, né, que muitas vezes eram questões de 20 linhas que caíam para mim, e aquilo ali poderia fazer mais rapidamente, né? Legal. Então, a discursiva é aquela coisa, você
olha para a objetiva, não pensando que você vai ver só daquela forma. Sim. Pode vir de outro jeito, Exatamente. como uma discursiva, a do TCM mesmo. Foi por conta de resolver provas, questões, que me deu mais agilidade na discursiva. Que muita Legal. gente zerou essa discursiva. E eu consegui fazer tão rápida que eu desconfiei. Sim. Foi tão rápido. Tá errado. Aham. Eu fiz muito rápido. Aí quando eu saí da prova, o pessoal conversando, eu não consegui fazer. E eu tinha conseguido... Aí eu fiz errado. Porque, né, muita gente lá e tal, mas foi porque eu tinha visto uma questão objetiva. Legal. Agora, no concurso de gestor, é ciência política, né? Que a pessoa se assusta, nunca viu. Cara, por talvez sorte sua, tem a ver com a minha formação acadêmica, né? Porque eu sou sim. formado em ciências sociais. Então, é um dos ramos das ciências sociais, a ciência política. É uma matéria que não é muito comum de ser cobrada em concursos públicos, tá? Mas ali que você tem que ter noções, né? E pegando, assim, esse último edital de gestor como referência. Noção ali dos contratualistas, que é Rousseau, Locke, Hobbes, né? Enfim, são os caras lá do pré-iluminismo, uns filósofos aí. Tem um pouco noção de teoria do Estado, que tem um pouco a ver com direito constitucional. Max Weber, que a gente pega um pouco ali na administração pública, mas com foco mais na área política. Noções ali do estado do bem-estar social, welfare state, noções de fascismo, liberalismo, essas questões todas que são bastante polêmicas, Sim. socialismo, basicamente são essas questões. Mas assim, hoje em dia eu não recomendo pegar textos desses autores que eu mencionei, pegar um material de um cursinho, né, que obviamente ele tenha como conteúdo esses tópicos que eu mencionei e ter ali posso dizer, um conteúdo bem objetivo que facilite a compreensão, bem mastigado, facilite a compreensão do leitor e aplicado em questão de provas. Mas eu creio que não seja cobrado, né? Embora, ontem eu dei uma olhada no último edital, quer dizer, no último edital não, do edital atual da Câmara dos Deputados, acho que está cobrando para algum cargo aí, ciência política. Aí faz sentido, né? Porque trabalhar para o Congresso você tem que ter noção. Mas eu acho que para gestor, uma disciplina que também foi, não sei se foi tão importante para APO no edital, mas no meu curso de formação, que o APO há 3 fases no concurso, isso daí está previsto em lei. Tem a prova objetiva, discursiva e o curso de formação, que são 3, para mim, no meu caso, foram 3 meses, lá na Escola Nacional de Administração Pública. E aí o conhecimento em políticas públicas foi muito importante. E para gestor é muito importante, né? Porque é o nome da carreira de gestor, né? Sim. Então, políticas públicas, eu recomendo mais do que ciência política, tá? São matérias próximas, né? Porque a política pública é também um ramo da ciência política. Sim. Tá? Aí eu recomendo o foco mais em políticas públicas do que ciência política, tá? Mas pode ser que isso venha a ser cobrado. Também não tenho muito bola de cristal. É uma aposta minha, que não caia, tá? É uma aposta. E também, quem estiver interessado em fazer esse concurso, que começa desde já essas disciplinas, né? Desde ontem. Porque na hora que sai o pós-edital, você vê aquela matéria lá, ciência política, políticas públicas. Economia desse tamanho. Economia desse tamanho, não vai ter tempo para correr atrás de prejuízo, não. Aí vai querer abandonar e ficar só com as matérias que já fazem parte de outros concursos, né? Que aí, acho que é um diferencial, né? Mas, assim, voltando para analista de planejamento e orçamento, a matéria mais importante é que os cursinhos chamam de administração financeira e orçamentária, né? Sim. Basicamente, orçamento público, aqueles conceitos de orçamento clássico, orçamento programa, orçamento por desempenho, tipos de orçamento, princípios orçamentários é muito importante, né? O princípio do equilíbrio orçamentário, da exclusividade,
né? Na revisão, esses princípios orçamentários são fundamentais, do Classificação da orçamento despesa, bruto, etapas. classificação da despesa é fundamental, Uhum. né? Conceito de categoria econômica, grupo de natureza da despesa, Sim. né? Modalidade de aplicação, elemento de despesa, subelemento de despesa. Você tem algum professor específico que queira indicar para essa matéria? Acho que um cara muito bom era o. Acho que. Qual é o nome daquele do Estratégia? Sei se era. Esqueci, mas acho que atualmente um cara que é muito bom é o Giovanni O Pacelli, Pacelli, né? eu iria Esse é falar dele. muito bom. Esse cara é muito bom. E É, ele também é professor na ENAP, tá? Na Escola Nacional de sim, Administração. Eu acho que ele é da carreira de auditor da CGU, né? isso, É da isso. carreira de auditor da CGU. Ele, Giovanni é muito bom. toda a minha preparação foi com ele. É, ele é muito bom, ele tem livros, Tem, né? Muito muito bons, cara. reconhecido. E ele aprofunda bastante. É, Eu acho que para o cargo de APO, porque ele não deve trazer noções de orçamento, deve sim. aprofundar, né? Aprofunda, aprofunda. É E, profundo. e o material do Pacelli eu acho que é É, bastante completo quanto a isso. Ele hoje tem um site sozinho, né, uhum, para vender esse curso em PDF, e tem livro, sim. como você falou, e da ENAP, mas um curso para profissionais, né, Sim. servidores, capacita, eu acho. Mas eu não sei, R3N agora capacita. pensando Sim, e tentando fazer uma aposta aí, alguma coisa assim, eu acho que uma disciplina de tecnologia da informação talvez possa. misericórdia. Que para a área fiscal tem caído muito, né? É, Tecnologia da informação hoje. controle alguns também. E noções de controle também para PO, talvez, mas bem básico, aquela parte da Constituição ali, Sim, porque a no último 70, concurso. 75. Isso, no último concurso caiu uma parte de controle e auditoria, mas Uhum. bem pequena, assim, o conteúdo no último edital. Mas vale a Né? pena pegar TI agora, você acha? Antes de sair o edital? Noções, talvez, Pra não ficar eu muito cru, apostaria, né? para não ficar muito cru, né? Noções de TI. Eu acho que do edital da Câmara, né, que foi publicado ontem, tem também uma De disciplina de dados, né? TI, de dados, análise de dados, talvez, né? Às vezes colocam noções de dados, mas Noções na de hora, dados meu Deus, que é um terror para mim isso. é, Você que já trabalhou com a parte de coordenação de curso para sim. concurso, Uhum. trabalhou no Exponencial Sim, também, que eu sim, gostava sim. bastante Experiência desse muito boa, um curso. cursinho muito bom, a forma de apresentar os conteúdos, Isso. né? Ficava Muito bem legal. simples, né, Simples, para a gente fazer as revisões. O que que você aconselharia como considerações finais para os Condições finais, concurseiros Rosi. diante dessa fase que você teve, que você pôde ver o outro lado, né, Sim. na coordenação pedagógica? Então, Rosi, eu acho que sim, hoje é inviável, é muito raro você ser aprovado em um concurso público sem ter um bom material, né? Esse primeiro ponto. Um bom material. E você só vai ter um bom material se você adquirir e comprar de um curso preparatório, né? Então, hoje eu não vejo. É raro, pode acontecer, mas hoje a maioria dos aprovados eles passam por algum curso preparatório. Então, é saber escolher bem um bom material, fazer uma pesquisa ali para identificar quais são os melhores professores, ter um bom planejamento, uma boa organização, tá? E ter um estudo focado, né, naquilo que importa, que é resolver questões ou saber escrever, fazer a prova discursiva. Não é escrever bem, né? É Uhum. você ter uma noção de como é que a banca cobra aquele tipo de conteúdo, tanto para objetiva, mas para discursivas também é importante, e organizar o seu texto de acordo com como o examinador quer que você escreva, né? Se você conseguir agradar o máximo o examinador, você tem mais chances de obter aprovação. E é isso, disciplina, organizar os estudos, ter foco, saber que a dor, o sofrimento, a derrota, elas fazem parte desse processo. Você tem que adquirir uma mentalidade bem blindada em todo esse processo, porque você não vai passar é pouco provável que você passe de primeira. Então, Sim. é ter persistência, disciplina, controle emocional, é treinar provas, fazer provas tanto
em casa, que hoje você tem acesso, e fazer provas lá no dia a dia, né? E ir fazendo provas e adquirindo experiências. Eu, no início, assim, eu ficava muito triste quando eu obtinha uma reprovação. Depois, aquilo para mim já era natural. Do Né? Então, no processo. processo, que eu já sabia que se eu não desistisse, uma hora eu ia conseguir. Né? Não que eu tinha essa certeza absoluta e plena, mas eu vi que eu comecei a ter mais êxito nessa jornada, né? Que não é fácil, tá? Não dá para esperar que vai ser fácil. Outra questão é fazer uma assinatura de um site de questões. Eu acho que isso é bom, isso foi um diferencial Pra mim também. na minha preparação, porque antigamente isso daí também é lá para trás, né? Eu estudava sem aplicar meu conhecimento, entendeu? Eu ficava estudando doutrina, direito constitucional, mas não aplicava na banca, na forma de cobrança, então, sim, eu não estava muito bem preparado. Então, há bons exemplos aí, o que concursos e o TEC TEC, muito concurso. O bom. TEC é muito bom. O TEC concursos é muito bom. Então, sim, tem que fazer a assinatura de um bom site de questões, com questões comentadas. Isso, o exponencial também me deu mais esse conhecimento, né? E o legal do exponencial era que era um material bem enxuto, né? Bem enxuto. E com o exponencial, o diferencial do exponencial eram os mapas mentais, né? Então, Sim. isso, o que que o mapa mental é? É um conhecimento bem consolidado que facilita você assimilar mais rápido aquele conteúdo. Porque algo escrito você vai ler, vai demorar até entender. E às vezes as pessoas não escrevem também muito bem, de forma objetiva e tal. Sim. O mapa mental não, aquilo ali. E visual é muito colorido, né? Ele O tinha, cérebro gosta, né? O ele tinha muitas cérebro cores, gosta. né? Tinha um material que era resumo e questões Muito comentadas. Eu bom. adorava. Era muito bom, Eram muito muitas bom. Muito questões. bom. A matéria de finanças corporativas que caiu da CGU, eu usei muito as É, questões deles. é. Né? Teve o do direção também, Direção com o também muito professor bom. Negreiros. Mas as questões Daniel Negreiros, né? Daniel Negreiros. Mas as questões do exponencial do PDF eu fazia todos os dias. As que eu não conseguia, ficava todo dia tentando entender aquela questão. Aí quando eu não entendia, eu não, vai ser assim mesmo. Desenhava lá, aí no dia da prova vieram algumas coisas, alguns Legal. modelos daquele, eu pude aplicar. Exato. Porque tem coisas que não dá para você entender tudo. Exato, Às vezes a gente fica perdendo um tempão para aprender 100% do conteúdo e não vai fazer tanta diferença na hora. E se fizer, pelo menos aprende como foi que foi feito, né? A forma, para na hora só aplicar. É verdade. Igual robô. É igual robô. Mas é isso. Muito Legal, obrigada, Léo, pela Rosi. participação. Pô, eu que agradeço. E é sempre um prazer, né, ter essa oportunidade de contar um pouco a minha trajetória de vida, que é profissional, mas também pessoal, né? Sim. Então tem essa imbricação, vamos dizer assim, né? Então eu me sinto bastante tranquilo e feliz e agradeço aí pela oportunidade também. E você foi uma das pessoas que me incentivaram no momento que eu publiquei do Pod Concurseiro no Instagram. É mesmo? Que legal. Você colocou, parabéns pela iniciativa e tal. Aí eu já fui convidar você. Não, eu sou muito grata, assim. É muita generosidade de vocês virem para cá. Esse trabalho voluntário que a gente está fazendo. Democratizar um pouco o que a gente aprendeu, né? Para a galera que não tem condições de pagar. Então, muito obrigada. Esse papel é muito importante mesmo. Muito obrigada e sucesso para você. Parabéns Obrigado, pela carreira. Rosi. E até o próximo episódio, gente. Obrigado.